Na verdade, a questão, né? Eu acho que muita gente, algumas pessoas não conhecem o termo, né? O VBAC, que é o parto vaginal pós-cesariana. E, na verdade, é um tema novo, né, Gui? Assim, porque até pouco tempo, assim, há alguns anos atrás, a gente tinha a tal da premissa da medicina, né? Que uma vez cesárea, para sempre cesárea, né? Assim, eu mesma fui uma cesariana. A nossa formação foi assim, né? Foi assim. Era uma vez cesárea, sempre cesárea. Uma vez cesárea, sempre cesárea. E, de repente, as mulheres começaram a reivindicar outras coisas e estudos foram mostrando que não precisava ser necessariamente assim, né? Então, conta um pouquinho pra gente aí dessa história. Bom, tudo começa porque eu sempre converso com as pacientes baseado em muito da experiência da vida. E eu sempre coloco elas assim: vocês conhecem algum procedimento médico que seja mais seguro do que algo que a natureza faz espontaneamente? Não existe. Sim. Então, quando você compara nascimento, e nós estamos falando em mães em boas condições e bebês em boas condições, você tem que lembrar que a melhor via de nascimento é o parto vaginal. Não existe na literatura nenhum trabalho que mostre a superioridade da cesariana sobre o parto vaginal em bebês e mães saudáveis. Então, o que a gente tem que pensar a gente tem que dar informação para essa mulher. Porque o que aconteceu? Na história da obstetrícia, em geral, as mulheres saíram de casa, quando elas pariam em casa, com suas mães, irmãs, tias, parteiras, foram levadas para o hospital. E, levadas para o hospital, elas deixaram de ter aquele cuidado comunitário e passaram a ser cuidadas por homens, que nunca fizeram partos. Então, o grande complexo disso tudo é que você começa a ter um evento feminino com uma visão masculina. Então, quando as pessoas falam, e episiotomia? Tá. Como é que foi criada a episiotomia? A episiotomia foi criada para poder tornar mais rápidos os partos. Ninguém estava pensando no bem-estar da mulher ou do bebê, porque o cara tinha que fazer a obstetrícia, que agora chegou para o hospital, tinha que atender o pronto-socorro, fazer as necrópsias e olhar a enfermaria. Então, por que ele ia ficar lá esperando uma hora e meia um bebê nascer, se com um pequeno corte vaginal, que era um pequeno, segundo ele, esse menino nasceria mais rápido? Mas ninguém perguntou para essa mulher se ela queria. Ninguém perguntou, ninguém estudou antes, fez um trabalho para validar a necessidade real de uma episiotomia. E hoje o que você tem é uma luta para se provar que não é necessário fazer um epísio de rotina. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Como foi construído isso? É que nem a construção de cesarianas. Que a cesariana, quando eu sempre falo, eu sou cirurgião de formação, eu adoro uma cirurgia, amo uma cesariana, mas eu acho que ela tem que ser bem indicada. Porque eu sempre coloco para os pacientes, se eu vou te oferecer algo que não seja um parto normal, eu tenho que ter um motivo para te colocar em maior risco de morte. Porque quando você considera um parto normal e uma cesariana, a paciente que faz uma cesariana por si só já tem mais risco de morrer. Quando você considera cesariana e parto normal, a sua chance de hemorragia na cesariana é maior do que no parto normal. A sua chance de infecção na cesariana é maior do que no parto normal. A sua chance de um evento tromboembólico é maior na cesariana do que um parto normal. Então, por que eu estou te oferecendo mais risco se a única coisa que uma mulher quer ao ter um parto é levantar e cuidar deste bebê? E estar bem para isso. E eu sempre coloco para elas assim, vamos só pensar em matéria de mundo. Seu marido faz uma cirurgia furreca de unha encravada, eles vão te dar 5, 7 dias de atestado, e ele vai ficar na sua casa enchendo o seu saco, falando que está morrendo de dor, sem levantar. Você vai fazer uma cesariana e com menos de 6 horas eles vão falar para você, levanta que o menino está com fome. Então, não existe um pós-operatório adequado para uma cirurgia abdominal de grande porte. Então, a gente tem que tomar cuidado ao oferecer cesarianas para essas pacientes, se não forem realmente necessárias. E por que não, após uma cesariana, ela não poderia ter um parto normal? Então, a gente tem que fazer algumas perguntas básicas em relação a isso. Por exemplo, uma paciente que tem uma cesariana prévia, você deve oferecer para ela, rotineiramente, uma nova cesariana? Você tem que baseado em quê? Bom, baseado na opinião da maioria dos médicos brasileiros, você deve fazer uma nova cesariana, porque eles ainda estão naquele consenso de que uma vez cesariana é mais seguro fazer cesariana. Mas quando você vai para a literatura, você tem que entender que quando você tem um parto vaginal planejado para a cesariana e uma cesariana, você tem que colocar para o paciente basicamente isso, riscos e benefícios. Quando você fala em risco e benefício, você tem que lembrar que
A morte é um evento raro. Então, graças a Deus, a gente lida com mulheres saudáveis, bebês saudáveis. Então, morrer por parir é raro. Mas quando você compara uma cesariana planejada e um parto vaginal planejado, o risco relativo de morte por na cesariana é 3,94 vezes maior. Ou seja, eu estou aumentando o seu risco de morte ao fazer uma cesariana planejada. Quando eu coloco, você tem que colocar outros níveis, outras questões. Por exemplo, a paciente que tem uma cesárea prévia, ela tem um neném em casa. Então, uma das coisas que quando a primeira vez que uma mulher vai para a maternidade, ela está tranquila, porque ela pega o marido dela, pega a bolsa dela e vai para a maternidade. A segunda vez que ela vai para a maternidade, ela está deixando um bebê em casa. Então, ela quer voltar o mais rápido possível para poder cuidar desse bebê. Então, a gente tem que lembrar que o tempo de internação é pelo menos 1,57% vezes maior na cesariana de repetição. A gente tem que lembrar, por exemplo, que os partos vaginais pós-cesariana, eles têm sim um risco mais aumentado de hemotransfusão, mas isto não é estatisticamente significativo. Ou seja, existe mais chance de ter hemorragia no parto normal pós-cesariana, é um pouco maior do que na cesariana planejada, mas não é estatisticamente significativo. Ou seja, falar que a hemorragia pós-parto é uma contraindicação ao parto vaginal pós-cesariana é uma mentira. As pacientes têm que ser avisadas que não existe maior risco de esterectomia, hemotransfusão, febre puerperal e lesões vesicais quando você tem um parto normal comparado com uma nova cesariana. Ou seja, você não tem mais risco por você ter um parto normal pós-cesariana. Mas elas também têm que ser informadas que quanto mais cicatrizes elas tiverem, maior a chance de uma lesão vesical, uma lesão intestinal, lesão de outros órgãos, se você começa a repetir a cesariana. Também, quando você mais cesarianas, você tem que aumenta o seu risco de esterectomia e hemotransfusão. Então, a paciente tem que ser lembrada do seguinte: quando você chega uma paciente, ela tem uma cesariana prévia, a primeira coisa que eu pergunto para ela é: por que você quer ter um parto normal agora? Você tem uma cesariana prévia, me conta a história do seu parto. Baseado nisso, eu vejo o que a paciente está pensando em relação a isso. Nisso a gente vai discutir risco e benefício de cesariana planejada ou de parto normal. E um dos grandes medos que as pessoas têm, que é muito engraçado isso quando chega paciente no consultório, mas doutor, me falaram da rotura. Aí eu respiro fundo e penso, eles estão te falando que essa rotura é uma coisa terrível, que vai acontecer, vai ser... Olha, a rotura é grave, muito grave. Ela tem risco de óbito materno e óbito neonatal. Mas a rotura é um evento raro. Então, principalmente se você tem uma ou duas cicatrizes, é muito mais seguro para você. As taxas em trabalhos mostram taxas de 1% até 2 cicatrizes. Essas taxas aumentam para pacientes com 3 e 4 cicatrizes, mas em nenhuma ela chega em 3%. Então, você tem que avaliar o risco-benefício. E eu sempre brinco para a paciente. Quando ela fala, mas eu tenho medo. Então, aí eu sempre coloco para ela um exemplo muito prático. Então, vamos lá. Você tem medo de 1% de rotura que pode acontecer. Você não está lembrando dos 99% de chance que não vai acontecer. Mas você quer que eu pegue um bisturi e rompa seu útero? É isso mesmo? Deixa eu entender. Você está com medo da rotura, mas não tem medo que eu rompa com um bisturi. Não estou conseguindo entender qual que é a base do seu raciocínio. E quando você coloca assim, a primeira vez que ela pensa, olha, não tinha pensado, pois é, uma cesariana é uma rotura uterina, cirurgicamente programada, mas é uma rotura do útero. Então, seu medo não é a rotura, né? Porque já que você está indo para uma cesariana. Então, e a gente troca uma taxa de 1% para uma taxa de 100%, porque não existe saída de bebês do útero sem uma rotura uterina cirúrgica. Então, você tem que colocar isso para ela. E a grande questão delas é, mas e o risco de morte? A mortalidade perinatal. A mortalidade perinatal, em matéria de risco relativo, ela é 2,2 para 1.000 quando você tem um parto vaginal pós-cesariana e 1,8 para 1.000 quando você tem uma cesariana eletiva. Mas o risco absoluto é 0,6 para 1.000 para cesariana eletiva e 1,1 para parto normal pós-cesariana. Ou seja, estatisticamente é muito pequeno. Então, você tem que conversar com as pessoas e mostrar para elas que não existe risco zero. Não existe risco zero no viver.
Mas você tem que escolher também o risco que você quer correr baseado nas suas crenças de vida. Se uma paciente não vai ter o segundo filho, não pretende ter um novo filho, isso está definido, bacana. Você quer ter uma nova cesariana, você entende os riscos que você está correndo, e ok. Mas as pacientes hoje, por exemplo, chegam pacientes que não vão ter controle sobre o nível de prole. Então, ter cesarianas de repetição é um problema para ela. Porque culturalmente, e às vezes é muito interessante isso, a visão dos ginecologistas e obstetras, eles oferecem uma ligadura na terceira cesariana. Você perguntou qual o objetivo dessa mulher em matéria de família, definição de prole? Se ela não está interessada, você está oferecendo por quê? Você está oferecendo um procedimento cirúrgico. Então, e que no Código Penal é lesão corporal grave. Então você tem que ter, se ela se sentir manipulada, ela pode ir atrás de você depois. Então, a paciente tem que desejar realmente um controle absoluto da prole e não ser oferecido uma laqueadura para ela simplesmente com a justificativa de que é arriscado ter cesarianas de repetição.